Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema de tile que eu construí para ser a base das áreas do jogo. Basicamente a diferença entre tiles e as entidades normais, como foi apresentado nos vídeos anteriores, é que os tiles possuem tamanho fixo e são estáticos dentro da fase. Eles podem ser destruídos, mas o lugar onde eles estão e o tamanho deles nunca se modifica. Diferente das outras entidades, que podem ter tamanhos variados e podem ser colocados em qualquer lugar dentro da área. Eles também não possuem animação, eles não podem ficar se movimentando de um lado para o outro, assim como as outras entidades. Então aqui eu tenho um arquivo que possui alguns tiles. Eu utilizo o mesmo arquivo para colocar as entidades também das fases, assim como dá para ver aqui. Então, por exemplo, essa entidade aqui, ela possui 3 frames de animação e ela está aqui junto com os tiles que são definidos aqui. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu não preciso trocar a textura quando eu vou fazer a renderização, seja tile ou uma entidade animada ou uma entidade qualquer. Vamos pegar então, por exemplo, esse tile map aqui, tá? Aqui eu possuo todas as possibilidades de tiles que eu posso ter dentro do sistema. O que isso significa? Significa o seguinte: quando eu colocar um tile avulso dentro da fase, eu vou utilizar esse tile aqui. Esse vai ser o meu primeiro tile. Assim que eu modificar e colocar mais um tile do lado esquerdo, por exemplo, que seria esse tile aqui, do lado esquerdo dele, então eu não vou mais utilizar esse tile. Agora eu vou estar utilizando esse tile aqui no lugar desse. Por quê? Porque esse tile aqui que fica do lado esquerdo, ele fecha exatamente com o tile que fica do lado direito. Se eu colocar mais um tile do lado esquerdo, esse tile aqui no caso, o meu tile do meio agora ele não vai ser o tile da direita. Ele vai ser o tile que possui um tile do lado esquerdo e um tile do lado direito, que seria esse tile aqui. Então tudo isso eu faço em tempo de execução, né? Ele avalia quais são os vizinhos e coloca o tile correspondente, o tile correto naquela posição. Aqui eu possuo todos os tiles quando eu tenho, por exemplo, aqui no meio, por exemplo. Se eu tiver tiles ao redor dele, eu vou pegar esse tile que está aqui no meio, né? Então eu vou construindo isso em tempo de execução. Esse tile map ele é indestrutível, né? Esse aqui já é destrutível. Eu vou mostrar na área lá quando eu construir ele, mas segue o mesmo padrão de construção. Eu posso ter tiles também que eles são avulsos. Por exemplo, esse tile aqui, ele é avulso. Esse tile aqui também ele é avulso. Né? Então eu cadastro só um tile, eu não preciso ter todas as possibilidades cadastrado para todos os tiles. Para que eu uso esse tipo de tile aqui? Eu uso para basicamente decorar, para deixar diferente a construção do tile map dentro da área, para não ficar tudo igual. Então eu tenho algumas variações aqui, por exemplo, essa aqui que eu uso bastante, que é para gerar tipo uma profundidade com essa sombra, né, que tem aqui. Eu posso ter, como eu tenho suporte a angulações, eu também posso ter os tiles aqui com ângulo, né? No caso aqui eu posso dizer lá no sistema que ele tem um ângulo na parte de cima, né, virado para o lado esquerdo, aqui para o lado direito. Eu posso ter também virado para baixo, né? Ok, assim que eu crio todas essas imagens aqui, para poder ser usado dentro do sistema, eu preciso cadastrar ela para que o sistema reconheça. Então, diferente da minha lista de entidades, eu tenho um arquivo que cadastra os tiles, porque eles são bem diferentes das entidades, eles têm propriedades diferentes. Então aqui que propriedades eu tenho? Eu tenho basicamente a textura, né? Se eu tenho emissivo, também posso ser cadastrado aqui, o tamanho dos tiles, e eu tenho uma lista de tiles aqui. O que tem nessa lista de tiles?
Eu tenho algumas informações aqui que são informações descritivas lá dentro do sistema, né? Eu tenho se ele vai ser, qual é a saúde dele, no caso, quanto ele consegue levar de hit até ele ser destruído. Se ele é multiparte, o multiparte é aquilo que eu acabei de explicar, ele pode ter todos os lados ou não, ok? Aqui é onde ele está dentro do arquivo. Se ele possui decal, o que é decal? Decals, basicamente, é quando eu junto dois tiles e eu tenho uma aresta, um canto, esse canto pode ser ou não preenchido para manter uma continuidade de alguma superfície. Então eu uso esses decals aqui para definir que ele existe dentro daquele tile map multiparte. Aqui eu defino se ele é um slope, né, se ele é um ângulo, e qual o som eu uso para criar e destruir os tiles. Depois disso, eu cadastro então todas as propriedades físicas para cada um dos lados do tile. Então eu tenho aqui as minhas propriedades físicas da parte de cima, no caso. Então eu tenho aqui minha fricção, a densidade, se ele tem restituição. Restituição é quando ele pica. Então, por exemplo, eu jogo uma bola, se a restituição desse tile for maior do que 0, ele vai bater e ele vai receber um impulso contrário. Então ele vai picar. Se ele tem algum dano aplicado, ou seja, que nem eu posso criar um tile que tem lava lá. Então, quando o player encosta, o player vai receber o dano que está aqui. E o tipo dele. Que é esse tipo está definido dentro do sistema lá, cada um tem o seu tipo. Isso vale para todos os lados do tile. Então aqui eu tenho a parte de baixo, a parte esquerda e a parte direita. Então, cadastrado aqui, eu tenho vários cadastrados, né? Eu preciso cadastrar para cada um daqueles tiles ali, são vários e vários tiles que estão cadastrados aqui. Eu vou então lá para o meu jogo. Então vou para o modo editor de novo, entro aqui então na minha lista de tiles, que são os tiles cadastrados lá. Vou pegar aquele tile lá que eu estava usando como exemplo. É esse tile aqui, é o Sandal 1. Eu seleciono ele e eu posso começar então a criar a minha área. Então, assim como eu tinha mostrado, ó, eu criei é esse tile aqui. Quando eu boto um tile embaixo, ele já se modifica, ó. Então ele se encaixa naquele tile ali. Quando eu boto mais um embaixo, ele se modifica de novo, porque são 3 tiles diferentes. Aí se eu boto um do lado, ó, ele vai se adaptando conforme a estrutura que eu cadastrei lá dos tiles. Ok, ó. Posso ir desenhando ele aqui, é bem simples, só deixo clicado. Eu posso deletar também, né? Então eu posso criar. Eu posso criar aqui a composição da minha fase. Esses tiles aqui, eles são indestrutíveis, mas eu posso criar os tiles destrutíveis também. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, que ele é destrutível. Então eu vou colocar aqui. Né? Ele se adapta também. E ok, ele está feito ali. Quando eu vou no modo jogo, as propriedades físicas já estão setadas aqui, elas já estão configuradas, então essas linhas aqui representam aqui, no caso, a parte de baixo, a lateral, mais uma parte de baixo, a lateral, cada uma tem as suas propriedades físicas específicas, né? Então esse tile ele é indestrutível, eu não consigo destruir, e esse aqui é destrutível, então eu consigo destruir eles, né? Eu coloquei um delay para ele se reconstituir, então esses tiles que não possuem decals, eles podem ser reconstruídos, né? Eles não largam nada, então eu posso destruir eles aqui e passar, e ele vai gerar de novo depois de um tempo. Então ele vai ser recriado aqui dentro. Eu posso também colocar itens que vão ser liberados pelo tile quando ele for destruído. Por exemplo, vamos pegar aqui cobre aqui, ó. Eu venho aqui e coloco ali. Vou colocar esse aqui também. Vamos colocar aqui em preencher, ouro. Ok, então aqui eu coloquei itens que vão ser criados quando
eu destruir o tile. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que eles estão sendo criados ali, ó? Ele libera o ourinho e o cristal. Eu posso pegar ele. Ó. Então, quando eu destruo ele, basicamente o que ele faz é criar uma entidade com propriedades físicas. Então, vocês viram ali, ele deu uma picada e foi pro lado, que eu posso depois colher, né? Ó, veio até aqui, ó. No caso do tile possuir esse tipo de item vinculado, ele não se reconstrói. Por quê? Porque durante o jogo eu não quero que alguma parte onde eu tenha colocado um loot ele se reconstitua. Eu quero que ele libere o loot e não reconstrua o tile. Então eu posso trabalhar com essa mecânica, já que não necessariamente eu preciso ficar reconstruindo todas as partes que eu já destruí, né? Então abre uma possibilidade de alteração do gameplay. Sobre os objetos que eu uso para só decorar, então vamos pegar esse aqui, por exemplo, que eu tinha mostrado lá, ó. Ele basicamente é um tile que substitui o tile que está ali atrás. E ele deixa ele deixa diferente, né, para não ficar tudo muito igual. Então eu possuo aí uma possibilidade de alterar os tiles, né, colocar ângulos também. Então nesse caso aqui eu vou criar um ângulo. Deixa eu fechar ele aqui embaixo. Ó, então aqui ele já tem suporte a ângulo. E é isso, é dessa forma que eu construo a base das áreas. Ok? Espero que vocês tenham gostado do fluxo, né? É um sistema diferente do sistema de entidades. Eu trabalhei bastante para conseguir deixar a física deles bem performática. E é isso. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.